no Salmo 121, salmo que nós vamos meditar nessa noite, Salmo 121. Diz assim a palavra de Deus nesse salmo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Oremos. Ó Deus, tua palavra é rica, ela é o alimento necessário para a nossa existência, e nós temos, ó Deus, tido o privilégio de tê-la em nossas mãos, de poder, num ajuntamento como esse, refletir, ó Deus, sobre as verdades absolutas da Tua palavra. E nós clamamos, ó Deus, ao Senhor nessa noite, onde mais uma vez estamos diante dela, que o Senhor, ó Deus, use de misericórdia para conosco, fazendo com que haja compreensão de nossa parte da Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, por nós mesmos não podemos compreender o Teu Evangelho. Pela nossa própria capacidade, intelectualidade, cognitividade, não há possibilidade, ó Deus, de uma compreensão salutar que seja alimento para nós. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito, que permeia o coração, que sonda o coração, possa aplicar, ó Deus, essas verdades lidas nesse momento. E que elas possam, ó Deus, que esse Evangelho, que essa palavra possa ser para nós nessa noite, ó Deus, socorro, possa ser para nós um alimento sólido, capaz de nos sustentar nessa caminhada da vida. Ó Deus, nos abençoe. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com alguma situação em que nós fazemos a seguinte pergunta ou o seguinte questionamento: e agora? O que vai ser? Quem pode nos socorrer? Quem pode nos tirar de tal circunstância? Geralmente esse questionamento, ele vem, nós o fazemos quando passamos por uma situação extremamente difícil de lidar, uma situação onde nós olhamos para a nossa própria existência e aquilo que somos e temos, e não achamos resposta ou saída para aquilo que estamos presenciando, aquilo que estamos vivendo. Nos achamos incapacitados. Então nós questionamos a nós mesmos e nos perguntamos: e agora, o que vai acontecer? Se você já fez essa pergunta, certamente você passou por um vale profundo, você passou por uma dificuldade, talvez uma frustração, talvez um prejuízo, talvez uma crise emocional, ou uma notícia que te deixou estarrecido, algo dessa natureza. E talvez hoje você esteja com esse questionamento. Talvez hoje bateu a sua porta você perdeu a capacidade de gerenciar tal situação. Talvez essa seja uma realidade sua. E essa pergunta e esse questionamento talvez esteja aí latente no seu coração. E agora, o que vou fazer? Que caminho eu vou tomar? Que rumos eu vou buscar? Há momentos, irmãos, que Deus permite isso. Há momentos que Deus permite que nós passemos por vales profundos, onde realmente esse questionamento vem até nós. E agora? Quem vai me socorrer? Quem vai me tirar de tal situação? Eu vejo que o salmista inicia esse salmo com um questionamento muito parecido com esse. Mas parece, ao ler o verso 1 e 2, que esse questionamento é um questionamento, uma pergunta retórica, porque ele traz uma resposta em si. O salmo, esse salmo ele está dentro de um conjunto ou de uma composição de salmos que são chamados de salmos de romagem ou de peregrinação, que eram cânticos que o povo cantava quando subia para Jerusalém, mais precisamente para o
comemorava a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e tantas outras. Aqueles que estavam fora de Jerusalém, espalhados na Palestina ou até para fora dela, vinham então em multidões e eles vinham cantando. E do Salmo 121 até o Salmo 134 são compilados esses salmos intitulados de romagem, de caminhar, de caminho, de peregrinação, onde eles estavam cantando. E esse salmo aqui, o salmista está expressando toda a sua confiança, ou a confiança que o povo tinha nessas peregrinações, no sentido de quem cuidava deles em toda essa peregrinação era o próprio Deus. Portanto, por isso que a palavra guardar, ela é mencionada nesse salmo pelo menos mencionada, mostrando que é um salmo que eles olham para Deus e têm Deus como o seu guarda. E os perigos de uma peregrinação naquele momento, naquela época, eram diversos. Primeiro havia os perigos do próprio trânsito. Se você olhar um pouco a geologia da Palestina, eram de pedras muito soltas. Então eles caminhavam de dia e de noite, e aí poderia acontecer acidente. E eram várias pessoas, talvez multidões, saindo de seus lugares para caminhar até Jerusalém. Então havia todo o perigo de acidentes. Havia o perigo dos salteadores, daqueles que assaltavam, que vinham do homem mau, que poderiam alcançá-los e tentar provocar algum mal ali na sua caminhada. Mas o salmista exprime aqui que Deus era aquele que cuidava deles nessa peregrinação. O versículo 1, o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A ideia do salmista aqui é que talvez dos montes pudesse vir algum inimigo, salteadores escondidos, que esperavam. E aí nós temos uma história bíblica que mostra isso. Lembra do bom samaritano, que ele acode alguém que está à beira do caminho, que foi assaltado por alguém que estava à espreita no caminho, e ele é espancado, roubado. Então essa possibilidade era muito real. Então havia muitos perigos, e o salmista parece que ao olhar para os montes, ele está dizendo: de lá pode vir um salteador, de lá pode vir alguém para me causar algum tipo de mal. E aí a pergunta é: se dos montes vier o perigo, quem vai me socorrer? E aí entra o versículo 2, onde o salmista declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui ele está dizendo: se porventura vier o mal sobre mim, nessa minha caminhada, Deus é aquele que me guarda, Deus é aquele que me socorre, Deus é o meu socorro. Assim como o salmista, irmãos, nós precisamos olhar para o Senhor, com essa mesma perspectiva. O seu socorro vem do Senhor. O socorro que nós precisamos, irmãos, ele vem do Senhor. O Senhor é aquele que nos oferece socorro nessa jornada, que constantemente nos oferece algum tipo de perigo. Essa jornada que em algum momento nos oferece, nos coloca em situações perigosas. O Senhor é aquele que nos guarda nessa jornada. Nós precisamos ter essa concepção de que o socorro verdadeiro, capaz de nos fazer continuar nessa peregrinação, de uma certa maneira nós estamos em uma peregrinação, é o Senhor. Portanto, irmãos, eu queria, à luz desse texto, desse salmo, pensar com os irmãos sobre razões para confiar no socorro do Senhor. Razões para confiar no socorro do Senhor. Nós temos aqui algumas razões que eu quero discorrer com os irmãos. A primeira razão para confiarmos no socorro do Senhor é o seu poder imensurável. Essa é a primeira razão para que eu e você possamos olhar para Deus e tê-lo como socorro, porque Ele tem um poder que não pode ser medido. O seu poder é imensurável, não se pode medir. A Bíblia diz que Deus é poderoso. E quando a Bíblia fala que Deus é poderoso, essa ideia de poder aplicada para Deus, ela é única. Porque quando nós falamos que um governante tem poder, que alguém tem poder, de fato há uma certa ideia de poder, de alguém que comanda uma nação, de alguém que comanda uma empresa, de alguém que tem certo poder. Mas quando se fala em Deus, Ele é o único que tem de fato, no sentido mais restrito da palavra, poder. Ele é o
onipotente. Por isso que essa expressão é só aplicada ao Senhor. O único potente. Onipotente. É o único que tem poder verdadeiramente. O salmista aqui, ele compreendia que uma das razões para confiar em Deus, naquela peregrinação que eles faziam até Jerusalém, uma das razões de olhar para Deus e entender que Deus seria o seu socorro, era o poder que Deus tinha. E ele expressa isso no versículo 1, no versículo 2, melhor dizendo. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando o salmista, ele traz ele descreve Deus como Criador, ele está dizendo, Deus é poderoso. Porque o único motivo que ele tinha de colocar aqui, quem me socorre, quem é o meu verdadeiro socorro, é o Senhor, Criador dos céus e a terra. Ele está chancelando que o Deus que ele confia é o Deus Todo-Poderoso. Porque para criar, irmãos, tem que ter poder. E aí que nós temos que fazer uma distinção de Deus como Criador. Nós podemos ser, se você aqui inventa alguma coisa, você é criador. Por exemplo, eu tenho nos fundos de casa uma pseudo serralheria, onde eu faço algumas coisas. Eu até fiz um suporte para aquele vidro que está ali, né? Falta só chegar as borrachinhas. Eu criei alguma coisa. Sim, eu posso ser colocado como criador. E se você cria alguma coisa, você pode ser também visto. Mas no sentido mais concreto e mais profundo da palavra, somente Deus é criador. Porque a narrativa de Gênesis diz o seguinte, que Deus trouxe à existência tudo pelo poder da sua palavra. Eu, para criar o suporte pro aparador ali, eu tive que lançar mão de matéria-prima. Deus criou todas as coisas sem nenhuma matéria-prima. Ele trouxe à existência tudo que existe pelo poder da sua palavra. O salmista vislumbra Deus dessa maneira. Tanto é que a palavra, o termo fez, que aparece aqui, o meu socorro vem do Senhor que fez. O termo no hebraico pode ser traduzido e é traduzido em outros textos como fabricar, como produzir. Mas quando é aplicado a Deus, é produzir do nada. E é isso que o salmista quer trazer aqui. Eu creio que Deus pode me socorrer e Ele me socorre porque Ele tem poder. E a demonstração maior do poder de Deus é que Ele criou todas as coisas do nada. Você já imaginou, irmãos, alguém que cria tudo do nada, sem matéria, sem absolutamente nada, apenas pelo poder da sua palavra? Haja luz e houve luz. Haja terra e houve terra. Haja animais e houve animais. As coisas iriam acontecendo assim, pelo poder da sua palavra. É isso que o salmista, irmãos, ele está vislumbrando aqui, que Deus poderia plenamente trazer socorro, porque Deus era e é poderoso. Irmãos, nós precisamos também olhar para as circunstâncias da vida que nos oferece perigo e confiar no socorro de Deus baseado no poder dele. O Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos ser um pouco mais ousados com Deus, não para manipular Deus, como alguns querem, que querem fazer de Deus um gênio da lâmpada, que tudo que eu quiser Ele venha e faça. Mas nós, irmãos, precisamos ser um pouco mais ousados de olhar para Deus e entender, o Senhor pode fazer todas as coisas. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode. E nós vamos crer nisso, principalmente nos lidares mais difíceis da vida. Às vezes, irmãos, a nossa caminhada se torna realmente muito difícil. Eu preciso crer que Deus pode me socorrer. Eu preciso crer que Deus pode fazer qualquer coisa se Ele quiser. Eu não posso, irmãos, colocar limites para o Senhor. O Deus que nos socorre, irmãos, é o Deus de todo poder. Você crê nisso, você tem consciência disso, você descansa nisso, pois hoje Deus nos chama a tê-lo como socorro, entendendo que Ele tem prerrogativas para isso, que Ele tem poder para isso. E de fato, Ele tem poder para isso. E a pergunta para nós é, para onde nós estamos olhando, buscando socorro, irmãos? Muitas vezes, diante dos perigos que nos cercam, os nossos olhos começam a cirandar naquilo que temos, que possuímos. Por mais que tenhamos recursos, por mais que tenhamos, por mais que sejamos alguma coisa, chega um momento, irmãos, que você não pode se auto-socorrer. E nem quem está do seu lado. Há algumas circunstâncias, alguns perigos, que nada que possuímos ou somos poderá fazer alguma diferença. O nosso desafio é
enxergar em Deus esse socorro. Jeremias capítulo 32, verso 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. O termo maravilhoso aqui poderia ser traduzido como grandioso, como algo... Porque a ideia de maravilhoso para nós talvez não tenha a ideia do que o hebraico quer nos mostrar. A ideia de que não há nada demasiadamente grande, espetaculoso, que Deus não possa fazer. É esse Deus, irmãos, que nós precisamos vislumbrar e que deve ser visto por nós como alguém digno de confiança para nos socorrer, o seu poder. Esse é o nosso primeiro desafio. A segunda razão, irmãos, para confiarmos no socorro do Senhor é a sua atenção detalhada. E é claro, isso tem a ver comigo. É a atenção de Deus detalhada para comigo. E isso não tem a ver, irmãos, com o que você é. Não pense que você é bom demais, que Deus ele é tão detalhista com você, porque você é alguém extremamente... Você é uma pessoa especial, que chamou a atenção de Deus. Não é isso. Mas ainda sendo quem nós somos, Deus, ele é alguém digno de confiança, porque a sua atenção para conosco é detalhada. É nos pormenores. Um dos atributos, irmãos, exclusivos de Deus é a sua onisciência. O Deus que conhece todas as coisas, do micro ao macro. Das partículas mínimas que a ciência já detectou, das menores, das nanos. O átomo era a menor partícula, agora existem partículas menores do que o átomo ainda, né? do que o átomo ainda. Eu não sei nem o nome, chamado de nano. Até o macro. Até o espaço e as suas galáxias, seja lá o que for. Deus, ele conhece todas as coisas, do macro ao micro. E é desta maneira, irmãos, que Deus cuida de nós, conhecendo você de maneira melhor do que você mesmo. Deus conhece, Deus sonda você e a mim de maneira minuciosa. E da mesma maneira que Ele nos conhece, Ele cuida de nós, nos detalhes. Imaginou um Deus de detalhe? Um Deus que se preocupa com as minúcias da nossa vida. E o salmista constatou esse atributo de Deus, que levou ele também a confiar no Senhor. Versículo 3 e versículo 4. O texto sagrado nesses dois versos diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A expressão do salmista aqui, ele não permitirá que os teus pés vacilem, tem a ver com o cuidado na caminhada. Lembre que eu falei para os irmãos? E aqui é colocado justamente por aquilo que eu mencionei, estradas difíceis de se trilhar, de se caminhar, com pedras soltas. Você já caminhou sobre pedras soltas? O quanto que você perde totalmente o equilíbrio, porque você não está apoiando em um solo fixo, ele mexe. E a ideia do termo aqui, vacile, que no hebraico é escorregar, tropeçar. Você encontra essa tradução em outros lugares como escorregar, tropeçar. Trazendo a ideia justamente dos perigos dessa caminhada, de tropeçar, de cair, de escorregar, nas questões mais íngremes, nas descidas. E aí ele está dizendo, Deus cuida de mim nesse caminhar. Nos meus passos, Deus cuida para que algo não caia. E ele vai adiante, né? Ele diz que ele não dormita. Aqui aparece duas vezes mostrando o que, irmãos? Que nessa caminhada, que era uma caminhada que era de dia e de noite, então o povo também caminhava à noite, caminhava de dia, caminhava de noite. Ele está dizendo, olha, quando o povo parava para dormir, talvez na caminhada, lá pela madrugada, para tirar um cochilo, para dormir, Deus não dormia. Ele continuava acordado, dando atenção àquilo que estava acontecendo. Enquanto o povo dormia, Deus não dormia, cuidando dos detalhes. Quando o povo caminhava, cuidava para que eles não escorregassem. Irmãos, o que o salmista expressa aqui é que Deus estava cuidando de maneira minuciosa e detalhada. E ele consegue enxergar isso, ó, Deus está cuidando de mim na caminhada, nos meus passos. Deus não está permitindo que à noite nós ficamos aí sujeitos aos inimigos. Ele não dormita. Ele passeia entre nós, cuidando de nós.
O que o salmista quer expressar é justamente esse cuidado detalhado. E é dessa maneira, irmãos, que Deus age. Ele cuida e socorre nos detalhes. Deus sabe, irmãos, dos nossos medos. Deus sabe, irmãos, das nossas falhas. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe dos meus pecados. Ele tem a medida exata da minha vida. E Ele age dentro dessa medida exata da minha existência. Salmo 34, verso 15, diz o texto sagrado: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mostra aqui, irmãos, uma atenção, um zelo detalhado. Estou com os olhos e ouvidos atentos. Não há indiferença em Deus. Deus não é um Deus que se perde de nós. Deus não é um Deus que se esquece de nós. Pelo contrário, Ele cuida dos detalhes. Nós precisamos experimentar esse socorro de Deus. E o nosso desafio é se deixar ser socorrido por esse Deus que tem a nossa vida detalhada e que age de maneira detalhada para nos abençoar. Experimente esse cuidado atencioso de Deus na sua caminhada, esse socorro, porque Deus assim o faz, cuida nos detalhes. A terceira razão, irmãos, para confiar no socorro do Senhor, que o texto nos dá, é a sua presença constante. A sua presença constante. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus distante. Ele é um Deus que se relaciona, Ele não é um Deus de longe, até porque um dos atributos de Deus é que Ele é um Deus onipresente. O que significa isso? É o único que está presente em todo lugar. E essa é um dos mistérios de Deus. A Bíblia nos diz que Deus está em todo lugar, com todo o seu ser, em todo o tempo. A nossa capacidade intelectual não pode entender isso. Como? Porque para nós, irmãos, nós estamos dentro da lei, da física, nós ocupamos apenas um espaço. Você está aí onde você está, e só aí. Você não está aqui, você não está ali. Você está aí, ocupando esse espaço. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele não está preso ao espaço. Até porque foi Ele quem criou o espaço. Ele criou o tempo, Ele criou tudo, Ele está fora desse processo. Ainda que Ele entre nesse processo, mas Ele não se prende como eu e você. Você não pode se desprender do espaço. Mas a Bíblia vai dizer que Deus é onipresente. E é justamente essa ideia de uma presença ininterrupta que o salmista percebe aqui. Ele está dizendo: Deus está comigo todo o tempo. Repare o verso 5, irmãos, do texto. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. E sombra, a gente sabe muito bem, essa figura é utilizada por quê? Porque sombra não se afasta. Se você está num lugar de luz, não há o que você faça para que a sombra te deixe, não é isso? Quem aqui, quando era criança, não ficava correndo para ver se deixava a sombra para trás? Para ver se ia para algum lugar? Não, a sombra está ali, não tem. Principalmente quem nascia em roça igual eu, com aquelas ideias de que era possível, né? Eu sou de uma época que queria chegar na nascente do arco-íris, porque lá diz que tinha pote de ouro, mas disse que tinha também como é que chama aquele bichinho da orelha pontuda lá? Duende, o duende que guardava o pote de ouro. E uma vez saiu e meu primo e um vizinho para achar o arco-íris. Mas o arco-íris nunca chega, né? A gente nunca chega. Falei: olha, esse negócio não vai dar certo não, vamos voltar, porque esse arco-íris aí, esse pote de ouro, vai ficar para uma outra vez, né? Quem nunca teve essas figuras aí? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Ele está dizendo: não há lugar que você vá, que Deus não esteja. E ele enxergava então nessa sombra que ele figurava em Deus, e diz: olha, o Senhor é aquele que está comigo em todo o momento. Mas ele prossegue, versículo 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E aí ele traz a ideia dos dois tempos que nós temos, né, o dia e a noite. E é uma expressão aqui enigmática, que a gente precisa olhá-la
de uma forma mais com cuidado, porque ele diz que de dia não te molestará o sol. Dá uma ideia para nós que o sol, de alguma maneira, pode nos prejudicar. E pode. As calorias que o sol propõe, né, o sol pode escaldante, e se tratando da Palestina, aquilo era algo muito forte. Mas diz o texto que o sol não pode molestar. A expressão molestar é ferir, machucar. Mas não só a figura do sol em si, mas quando o salmista diz, de dia não te molestará o sol, não é uma questão apenas do sol ser quente e poder nos prejudicar de alguma maneira. Ele fala também dos males do dia. E aqui compõe mais uma vez aquilo que já dissemos: homens maus, os males do dia, assaltos, os acidentes. Ele está dizendo, eu vou cuidar de você durante o dia. Mas aí ele desce e diz que nada vai te molestar também, nem durante a noite. Ele diz, nem de noite a lua. E ele traz a figura da lua. Não é que a lua em si vai procurar. Ele está trazendo a ideia da noite, os males da noite. Na Palestina, irmãos, enquanto dá 50 graus, 55, 60 graus nos desertos da Palestina, quando dá noite, grau negativo, muito frio, e eles estão caminhando fora das suas casas em peregrinação para Jerusalém. O que ele está dizendo é, o frio não vai prejudicar vocês, o frio não vai matar vocês. Os males da noite, aí talvez um animal selvagem, Deus estava cuidando. Repare que a ideia do salmista, a expressão do salmista, o que ele quer passar é o Deus que está presente. Ele está presente de dia, ele está presente de noite. Ele é como sombra, ele não se afasta. Não há lugar que eu possa ir que Deus não esteja presente. Não há lugar que eu vá que Deus não esteja comigo. Lembrando, um dos atributos que só Deus tem é a sua onipresença. O que nós vemos aqui é uma presença contínua. Não importa se é de dia, se é de noite, Deus estava presente. Irmãos, hoje não é diferente. Não há nenhum momento na nossa existência que Deus se furte de estar perto de nós. É por isso que eu posso clamar por Ele e para Ele, não importa a circunstância e não importa a hora. Deus é digno de ser o nosso socorro, porque Ele está presente de maneira ininterrupta. Isso me faz lembrar o Salmo 23, que a gente conhece muito bem, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Nos momentos mais tenebrosos, Deus está conosco. Portanto, irmãos, tenhamos consciência de que podemos clamar por socorro e que Deus não está distante. Frente aos meus medos, frente aos perigos que me rondam, eu posso clamar e ter Deus como meu socorro, porque Ele está perto, Ele está próximo. Perto está o Senhor, está presente. A quarta e última razão, irmãos, para confiar no socorro do Senhor é o seu cuidado amplo. O seu cuidado amplo. O cuidado de Deus, irmãos, para conosco, ele não pode ser visto ou concebido de maneira parcial. Ou apenas durante algum momento. Ou apenas em determinados problemas. Ainda que parece que tem hora que você vê com muita clareza Deus te socorrendo. É muito perceptível. É muito sensitivo aquilo. Mas tem hora que você olha e fala assim, Deus não está fazendo absolutamente nada. Não é isso? Tem dia que a gente olha e fala, Deus não está vendo, Deus não está fazendo. Nós temos essas percepções, mas é uma falha nossa, irmãos, porque nós temos na nossa cabeça a forma que Deus deve fazer. Então, se Ele não se enquadra naquilo que eu imagino que Ele tem que fazer, logo eu deduzo que Ele não está fazendo. Mas isso não significa que Ele não está fazendo, porque Ele tem os seus meios, a sua forma de agir. Ele cuida de maneira ampla e total, em todas as áreas, em todos os segmentos. Essa foi também uma das percepções do salmista aqui sobre Deus, que levou a confiar nesse socorro divino. Observe comigo o versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Nós não podemos entender isso como uma blindagem. Então Deus não vai permitir que eu passe por nenhum problema. Não, o princípio do versículo, quando diz o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, é no mal.
É durante os perigos que ele vai te guardar, que ele vai zelar de você. Não é que você não vá passar por nenhuma tribulação, mas é que ele vai atuar em todas elas, ele vai interferir, ele vai agir. E o versículo 8 diz o texto: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O povo estava em peregrinação, lembra? O povo está indo para Jerusalém. O povo ia e voltaria para nas festas. E aqui a ideia é, ele vai guardar a tua saída e a tua entrada. Não é só na ida, é também na vinda, no retorno. Mostrando aqui um cuidado amplo, não é só em certos momentos, mas em todos eles. E o que fica muito claro não é só naquela peregrinação, talvez, em que o Salmo foi escrito, talvez numa festa da Páscoa em que eles estão indo. Não, era na festa dos tabernáculos, era nas outras festas que se tinham, era nos ajuntamentos solenes que haviam no templo, em qualquer um deles, Deus estaria. É por isso que o final do versículo 8 ele diz: desde agora e para sempre. Quando ele diz desde agora, é nessa peregrinação que o salmista está escrevendo aqui. Deus vai cuidar de vocês, mas não só nessa, em todas as outras, para sempre. A ideia de para sempre aqui é todas elas. Então é um Deus que nos guarda de maneira ampla, não setorizada. Irmãos, o socorro de Deus, então, tem que ser visto por mim e por você como sendo um socorro em todas as horas. Ele pode cobrir-nos com o teu cuidado. Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Porque o socorro do Senhor, Ele é amplo. O salmista está dizendo: na minha ida, na minha vinda, nas outras que farei, nas que já fiz, em tudo, dá uma ideia de amplitude aqui. O socorro de Deus, irmãos, é em todas as áreas. Salmo 139, verso de 1 a 3. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Irmãos, Ele sabe todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos. E é por isso, então, que Ele nos guarda de maneira total. Lembra que eu disse que nós temos, Deus ele tem poder para agir em todas as áreas. Então não há algo difícil demais para Deus. Ele vai cuidar de nós em tudo, porque Ele nos conhece. Uma das palavras que eu gosto muito na Bíblia é esse Salmo 139, quando o texto diz que o Senhor, Ele sonda e nos conhece. Sonda, penetrar. Então Ele nos conhece por dentro. A ideia de nos conhecer por dentro. É por isso então que o salmista olhava para ele e dizia: o Senhor é o meu socorro. Porque o Senhor é aquele que me socorre em todas as coisas. Irmãos, essas são algumas razões para confiar no socorro do Senhor. Primeiro, o seu poder imensurável, o seu cuidado detalhado, a sua presença constante e o seu cuidado que é amplo. E diante do que nós vimos aqui, eu quero fazer algumas considerações brevemente. A primeira delas, irmãos, é que todos nós somos frágeis a ponto de precisar de socorro. Todos nós. Ninguém aqui é forte demais para tocar a vida sem precisar de socorro. Ninguém. Nem eu, nem você, nem qualquer outra pessoa. A pergunta é: para quem que nós clamamos ou que estamos clamando socorro ou que corriqueiramente nós clamamos por socorro, irmãos? Falei aqui que existem muitas portas que podem nos socorrer. Existem muitas, que o próprio Deus deu, muitas portas que podem se abrir para nos socorrer. Mas o que nós não podemos perder de vista é que o socorro pleno, profundo, ele está em Deus. Ele está num joelho dobrado, que clama e que chora para esse Deus que está atento ao que passa comigo e com você. Você tem buscado Deus para os socorros da sua vida? Eu sei que você tem passado assim como eu. Por lutas, por dificuldades, por ter que tomar decisões sem que a gente saiba que caminho a gente vai tomar. Onde a gente se encontra em situações em que a gente não sabe o que fazer. Em momentos em que a gente olha para dentro de nós e não acha absolutamente nada, a não ser desespero, a não ser medo, a não ser essas
vulnerabilidades humanas. Você tem buscado o Senhor como socorro, como salmista aqui? Ou você tem se pendurado em cordas que podem se romper, porque não podem dar para você aquilo que realmente você precisa? O nosso desafio essa noite, irmãos, frente ao Salmo 121, é ter o Senhor como socorro para os perigos que nós enfrentamos em nossas vidas. E eu quero que você saia daqui plenamente convicto disso. Seu socorro, ele vem do Senhor. Por todas essas razões ponderadas aqui. E quais são os seus perigos, irmãos? Você pode enumerá-los aí no seu coração? É medo, é decepção, é falta de fé, é pecado. O que você tem, aliás, o que tem cirandado a sua vida, que tem te causado medo, que tem te causado uma situação de perigo? Clame ao Senhor. Ele é o nosso socorro. Hoje Deus pode nos socorrer para lidar com os nossos medos, com os nossos perigos. Amém? Fique de pé, vamos orar? Querido Deus, nós estamos na Tua presença, gratos, ó Deus, imensamente gratos pela palavra do Senhor, que sempre nos motiva, nos exorta, nos direciona. Ó Deus, muito obrigado por esta noite tão abençoada, porque a Tua palavra foi lida. Ó Deus, e diante dos desafios lançados aqui pelo Senhor mesmo aos nossos corações, nos dê graça, ó Pai, de fazer como o salmista, que ao olhar para situações de perigo, ao olhar para os montes de onde poderiam vir problemas, nós possamos também expressar como ele: o meu socorro vem do Senhor. Ó Pai, nos ensine a sermos socorridos por Ti, a enxergar no Senhor o socorro presente, detalhado, amplo. Nos ajude, ó Deus, nos perigos que nós passamos. E que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa vir de encontro ao nosso coração, as nossas lutas, os nossos medos, enfim, os nossos perigos. Nós assim clamamos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus.